Ele tentou escapar de Deus e acabou dentro do ventre de um monstro marinho por 3 dias e 3 noites. Esta é a história real que Jesus citou como profecia da própria morte. Sabia que arqueólogos encontraram moedas da antiga Nínive com imagens de um deus peixe chamado Dagon? Coincidência? Jonas era um profeta. Um dia, ele ouviu a voz de Deus, clara e direta. Vá para a grande cidade de Nínive e anuncie a minha mensagem contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Mas Jonas não queria ir. Nínive era a capital do Império Assírio, inimigos mortais de Israel. Era um lugar brutal e violento. Então ele fez o impensável. Ele decidiu fugir da presença do Senhor. Em vez de ir para o leste, em direção a Nínive, Jonas correu para o porto de Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, o lugar mais distante que ele conhecia na direção oposta. Ele pagou a passagem, desceu ao porão do navio e achou que podia simplesmente desaparecer. Mas ninguém foge do Criador do Universo. Assim que o navio zarpou, Deus enviou uma tempestade tão violenta que a embarcação parecia que ia se partir ao meio. As ondas eram montanhas de água, o vento rugia, e os marinheiros, homens experientes do mar, ficaram apavorados. Eles começaram a clamar aos seus próprios deuses e a jogar toda a carga preciosa ao mar para aliviar o peso do navio. E onde estava Jonas? Dormindo profundamente no porão. Os marinheiros pagãos reconheceram que aquilo não era uma tempestade comum, era uma ira divina. Mas Jonas, o profeta, dormia como se nada estivesse acontecendo. O capitão o encontrou e o sacudiu, dizendo: "Como você consegue dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não pereçamos." Eles decidiram tirar a sorte para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E a sorte caiu sobre Jonas. Eles o pressionaram. "Quem é você? De onde vem? Qual é o seu povo?" E Jonas confessou: "Sou hebreu e temo o Senhor, Deus Todo-Poderoso." Ele admitiu que estava fugindo de Deus. O medo dos homens dobrou. "O que você fez?" gritaram eles. A tempestade piorava a cada segundo. "O que faremos com você para que o mar se acalme?" E Jonas, sabendo que era o culpado, deu a única sentença possível: "Peguem-me e me joguem no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês." Os marinheiros ainda tentaram remar de volta para a terra, mas não conseguiram. Então, clamando ao Deus de Jonas para que não os culpasse pela morte de um inocente, eles o pegaram e o lançaram nas águas furiosas. No mesmo instante, o mar se acalmou. No momento em que Jonas atingiu a água, um silêncio repentino tomou conta de tudo. O som da tempestade desapareceu, mas das profundezas escuras, um vulto enorme, inimaginável, surgiu. Uma criatura gigantesca preparada por Deus para aquele exato momento, abriu sua boca imensa e o engoliu. Tudo ficou escuro. 3 dias se passaram. Dentro do estômago daquele ser, cercado por escuridão, algas e os sucos digestivos que queimavam sua pele, Jonas finalmente quebrou. Ele estava sendo digerido vivo, no ponto mais baixo que um homem poderia chegar, no coração da terra. E ali, do ventre do inferno, ele fez uma das orações mais desesperadas e belas da Bíblia. Ele clamou: "Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei por socorro, e tu ouviste a minha voz. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. A terra com seus ferrolhos me aprisionou para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus." No meio da morte certa, ele reconheceu seu erro. Aqueles que se apegam a ídolos inúteis desprezam a misericórdia que lhes é oferecida. E então, mesmo sendo digerido vivo, ele prometeu: "Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei. A salvação vem do Senhor." Ele agradeceu antes mesmo de ser salvo. Então, o Senhor deu uma ordem ao grande peixe. A criatura nadou em direção à costa e, numa cena impactante, vomitou Jonas na areia seca, vivo, inteiro. Deus dá segundas chances, até mesmo para aqueles que correm para o mais longe possível dele. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: "Vá à grande cidade de Nínive e proclame a ela a mensagem que eu lhe darei." Desta vez, Jonas obedeceu. Ele viajou para Nínive. E você precisa entender como era a cidade de Nínive. Era a capital do império mais cruel da época, o Estado Islâmico do mundo antigo. Suas muralhas se estendiam por quilômetros e abrigavam mais de 120 mil pessoas. Os assírios eram conhecidos por sua brutalidade, empalavam seus inimigos
esfolavam pessoas vivas. Jonas tinha todos os motivos do mundo para odiar aquele povo e desejar sua destruição. Ele entrou na cidade por um dia, caminhou por suas ruas, gritando uma única e curta mensagem: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Apenas uma frase. Um único dia de pregação. E o resultado? O impossível aconteceu. Os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum, e todos, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, em sinal de arrependimento. A notícia chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele decretou que todos, homens e animais, jejuassem e clamassem a Deus com todas as suas forças, abandonando seus maus caminhos e sua violência. Foi a maior conversão em massa da história da Bíblia. Mas a história não termina aí. Deus viu o arrependimento deles, e em sua misericórdia, não trouxe a destruição que havia anunciado. E como Jonas reagiu? Ele ficou furioso, profundamente irritado. O profeta que sobreviveu ao peixe ficou bravo porque Deus perdoou seus inimigos. Ele subiu uma colina a leste da cidade, construiu um abrigo e se sentou para ver o que aconteceria, esperando, talvez, desejando, que Deus mudasse de ideia e lançasse fogo e enxofre sobre todos. Enquanto ele esperava, Deus fez crescer uma planta que deu sombra a Jonas, aliviando seu desconforto. E Jonas ficou muito feliz com a planta. Mas na madrugada seguinte, Deus enviou um verme que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, um vento quente e abrasador veio do leste. E o sol castigou a cabeça de Jonas, que quase desmaiou. Desesperado, ele desejou a morte. Então Deus lhe perguntou: você tem razão em estar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, tenho. Tenho tanta razão que quero morrer. E Deus deu a lição final: você teve pena de uma planta pela qual não trabalhou nem fez crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra. E eu não deveria ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais? O livro termina com essa pergunta no ar, mas a história ecoa séculos depois. Jesus Cristo, confrontado por aqueles que pediam um sinal milagroso, disse: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O milagre de Jonas não era apenas sobreviver ao peixe. Era o poder de uma mensagem que leva ao arrependimento. Era um prenúncio da morte e ressurreição de Jesus, o sacrifício final, que oferece perdão a todos. O sinal de Jonas não era o peixe, era o arrependimento, e a misericórdia que perdoa até o pior dos pecadores, inclusive você. Qual é a sua Nínive? Aquele lugar ou pessoa que você se recusa a perdoar? Pense nisso. Você já recebeu uma segunda chance que não merecia? Se essa história mexeu com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. Semana que vem, vamos explorar o livro mais assustador de toda a Bíblia.